Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 4, Espadas Gêmeas de Morte Cortante. Narberal habilmente deu um longo salto sobre cauda momentos antes de ser atingida. Então a cauda de repente mudou de direção, movendo-se em direção a Narberal que acabará de pular. Narberal evitou o golpe de baixo para cima, mas o Celetal Dragon da esquerda a atacou com uma das patas, esmagando-a no chão. Ou assim era para ter acontecido. Ela ergueu a espada para bloquear o golpe do Celetal Dragon. Embora a pressão esmagadora da pata fosse extraordinária, Narberal ainda permanecia firme. Então forçou seus braços e pernas empurrando a pata do monstro. O Celetal Dragon da esquerda tropeçou vários degraus para trás, causando uma breve pausa na ação. O que você é? Bloqueando-o sem artes marciais, como aprendeu a fazer isso? É porque fui criada por aqueles que são maiores que os deuses, os seres supremos. Mentira! Eu tenho cara de idiota por acaso. Mesmo se soubesse a verdade, você nunca entenderia. E pensar que você iria tão longe a ponto de me chamar alguém que age em nome dos seres supremos de idiota. É por isso que eu digo que seres humanos são formas de vida inferiores, planária. Narberal olhou intensamente para Khajiit. Foi um olhar frio e penetrante que o fez querer se afastar dela. O assustado Khajiit deu uma ordem, como se quisesse expurgar seu medo. Celetal Dragons, peguei-na. Os Celetal Dragons mantiveram-se dentro do alcance de Khajiit e fizeram o seu movimento. Narberal evitou o ataque de um dos Celetal Dragons e tentou encurtar a distância, mas ela foi forçada a evitar o ataque do outro Celetal Dragon. Ela perdeu sua chance. O vai e vem se prolongou por algum tempo, até que um golpe decisivo foi lançado. S de Javelin. Por reflexo, Narberal virou a cabeça e evitou o dardo mágico em seu rosto. Isso foi um erro grave. O ataque não teria feito nada mesmo se tivesse atingido, então ela poderia ter ignorado isso com segurança. No entanto, veio diretamente para ela, então ela evitou isso por reflexo. Este foi um erro que apenas uma Magic Caster, que não melhorou sua capacidade de combate corpo a corpo faria. Esse erro teve graves consequências. Voshers. O campo de visão de Narberal mudou drasticamente à medida que um impacto ensurdecedor soou. Ela foi jogada para o lado. Ela experimentou um breve período de falta de peso antes de cair pesadamente no chão. Seu braço esquerdo tinha tomado um golpe da cauda de um dos Celetal Dragons. A rotação no ar a desorientou e ela perdeu a noção de onde estava. Seu corpo estava protegido por todos os tipos de magias defensivas, então não havia dor. E então, os dois Celetal Dragons ergueram suas patas dianteiras sobre Narberal. Indo direto ao ponto, pode-se dizer que ela estava sem opções. Renda-se e pouparei sua vida. Que tal isso? Um sorriso sádico floresceu no rosto de Khajiit, enquanto ele se assegurava de sua vitória iminente. Claro, Khajiit não iria poupá-la. Aquele olhar em seu rosto era do tipo que olhava para a garota implorando por misericórdia, antes que ele pisoteasse sua forma patética. Narberal levantara o torso do chão, seu rosto estava estampado e retorcido por fúria. Agal, Ano, Aime, Ace, Ravel. O quê? Narberal olhou para Khajiit nos olhos e disse, escória humana. Como ousa dizer tal absurdo, seu monte de lixo? Os olhos de Khajiit se arregalaram e ele estremeceu de raiva por fim, deu a ordem para acabar com ela. Destruam ela, Celetal Dragons. Os dois dragões ergueram as patas dianteiras e Narberal sorriu. As palavras do homem que ela reverenciava haviam chegado em seus ouvidos. Ela as ouviria, não importava o quão longe a voz dele estivesse. Narberal Gama. Mostre o poder de Nazarick. Se é a vontade de meu mestre. Então eu não vou mais encarar-lhe como Nabi, mas como Narberal Gama. Os Celetal Dragons aceleraram as patas dianteiras para baixo, com a intenção de esmagar o corpo de Narberal. Ela seria reduzida a pasta, mas no último momento, Narberal lançou uma magia, Teleportation. O campo de visão de Narberal mudou imediatamente. Ela estava agora a cerca de 500 metros acima. Sem asas para mantê-la no ar, Narberal despencou em direção ao chão. A pressão do vento rodeava seu corpo enquanto o chão se aproximava. Narberal sorriu, fly. Seu corpo desacelerou até parar. Narberal agora pairava no ar, olhou para o campo de batalha abaixo vendo Khajiit e os dois Celetal Dragões chocados. Eles olhavam nos arredores procurando A, mas não entraram nada. Tô cansada. As palavras volúveis de Clementine se infiltraram nos ouvidos de Ains. Eles estavam lutando por vários minutos, mas as espadas grandes de Ains não haviam encostado Clementine. Falando nisso, você parece bem forte, hein? Pode até se orgulhar disso, Maaias. Sua expressão se transformou em um sorriso predatório. Você é estúpido, é? Só fica balançando essas espadas com força bruta e velocidade. Não tem técnica nenhuma, parece uma criança com um graveto. Pra que umas espadonas dessas em cada mão, se não sabe como usar? Seja sensato e use apenas uma, tente fazer algo útil. Sei não, hein? Tem certeza que é um guerreiro de verdade. Então me ataque com tudo que tem. Tudo que tem feito até agora foi se esquivar dos meus golpes. Você não é do tipo que se dá mal se a batalha demora tempo demais. Ains riu friamente quando respondeu. Clementine franziu as sobrancelhas. Ele estava certo, Clementine não atacou Ains. Em vez disso, ela estava evitando seus ataques.
Isso porque os extraordinários atributos físicos de Ainz não lhe davam uma abertura para atacar. As coisas não eram tão fáceis para Clementine quanto ela afirmava. Ela estava começando a sentir raiva de si mesma por não ser capaz de tomar a iniciativa e atacar. Lembro que disse que nenhum guerreiro poderia vencer você, não? Para onde essa confiança foi? Clementine finalmente pegou suas armas depois que Ainz a provocou. Ela tinha 4 das armas perfurantes chamadas stiletos em sua cintura, bem como uma Morningstar. Então ela sacou um desses stiletos. Com sua visão sobre-humana, Ainz verificou que a Morningstar estava coberta de detritos que pareciam sangue e pedaços de carne. Ainz segurou ainda mais firme suas espadas grandes enquanto olhava para Clementine. Assim que os dois lados estavam prestes a atacar, a terra tremeu. Ainz não tirava os olhos de Clementine, que assumirá uma postura de luta. Mas de relance ele viu que havia 2 gigantescos monstros esqueléticos em forma de dragão onde Narberal estava lutando. Seletal Dragons, na Moscaia parece que você sabe das coisas, hein? Sim, eles são a desgraça de qualquer Magic Caster. Era por isso então, quando disse que a Nabe não ganharia. E isso aí? Clementine respondeu em um tom de voz zombeteiro. Ela parecia ter recuperado a compostura depois que os Seletal Dragons apareceram. Ainz franziu as sobrancelhas ilusórias sob o elmo. Era verdade que os Seletal Dragons eram adversários complicados para os Magic Caster, e agora havia 2 deles. Narberal no estado atual não poderia vencê-los. Como se sentisse a agitação no coração de Ainz, Clementine se mexeu levemente. Este foi um movimento que pretendia pôr em execução sua técnica, então provavelmente haveria uma continuação disso. Quando se visse uma fraqueza em um oponente poderoso, seria natural arriscar e atacar. Ainz deixou de lado os pensamentos sobre Narberal e empunhou a espada grande em sua mão esquerda de uma maneira intimidadora. Em seguida levantou a espada grande em sua mão direita, era como se preparasse um ataque poderoso. As armas de Clementine eram do tipo perfurante, e não podiam executar ataques complexos como armas cortantes. Eram armas que foram otimizadas para investidas. Além disso, os stiletos tinham formas esguias e certamente não eram fortes o suficiente para sobreviver a um confronto com espadas tão grandes assim. Por causa disso, Ainz usou sua espada grande da mão esquerda para mantê-la afastada, esperando Clementine se aproximar. No entanto, Clementine sabia o que estava fazendo. Você tem alguma maneira de diminuir essa distância? Sei lá. Clementine tinha uma expressão presunçosa e confiante em seu rosto enquanto respondia em seu tom de autoconfiança habitual. Tudo isso apontava para o fato de que ela tinha algo na manga. Clementine lentamente mudou de postura, abaixando a parte frontal de seu corpo no que parecia ser preparativos de corredor antes da largada. Só que a parte traseira de seu corpo ainda estava em pé, realmente uma pose muito peculiar. Isso até poderia ser algo cômico, mas definitivamente esse não era o tipo de postura que alguém pudesse fazer facilmente. E então Clementine se moveu. Diante dos olhos vigilantes de Ainz, Clementine disparou como uma mola totalmente comprimida. Ela avançou direto para ele. Foi um impulso que até mesmo Ainz, com suas habilidades físicas sobre-humanas, mal podia acreditar que era possível. Como um furacão devastando tudo em seu caminho, Clementine fechou a distância entre eles em um instante. Ela deslizou sob a espada. Grande que Ainz segurava, sua destreza física permitiu que ela mantivesse velocidade máxima enquanto se movia. Ainz, que foi abalado pelos movimentos serpenteantes de Clementine, manuseou com força a espada da mão direita. O poderoso golpe rasgou o ar enquanto se aproximava de Clementine, prometendo uma devastação inimaginável ao acertar. E nesse breve instante, Ainz viu o sorriso distorcido de Clementine ficar ainda mais largo. Fortaleza impenetrável. O feito inacreditável levou Ainz à surpresa. O esguio stileto havia bloqueado um golpe de uma espada que era dezenas de vezes sua massa. O stileto deveria ter quebrado sob o grande golpe que acabará de ser bloqueado de frente. Mesmo se tivesse permanecido intacto por algum milagre, teria saído voando devido ao impacto. Contra toda a lógica, foi a espada grande de Ainz que se afastava, como se tivesse atingido uma muralha ridiculamente forte de um castelo. Como se estivesse jogando-se no abraço de um amante, Clementine correu em direção ao peito desprotegido de Ainz. Naquele momento, metade do campo de visão de Ainz foi adornado pela sorridente Clementine. Ainz recuou, mas sua adversária foi mais rápida. Este ataque, que combinou uma investida brutal e o uso habilidoso da oportunidade, poderia ser descrito como meteórico. Houve um clarão de luz, e então os guinchar de metal raspando em metal ecoou pelo cemitério. Clementine desviou agilmente da espada esquerda de Ainz e então saltou para trás. Ainz conhecia o segredo por trás dos movimentos rápidos de Clementine. Artes marciais. Estas eram técnicas que não existiam em Yggdrasil. Elas poderiam ser consideradas como magias de guerreiro, eram coisas das quais ele tinha que ser cauteloso. Seu efeito parecia ser defender-se de sua espada grande e neutralizar o impacto da arma. Ela deve ter usado artes marciais para desviar o ataque de Ainz. Tão do ouro do que é feita essa sua armadura aí? Adamantite. Embora não sentisse dor, sentiu que algo pontiagudo havia perfurado seu ombro esquerdo, perto do lugar onde ouvirá o som de raspagem. Ainz olhou para o ombro que havia sido atacado, mas havia apenas um ligeiro amassado na armadura. Embora a armadura não tivesse propriedades mágicas especiais, ainda era o item feito por um Magic Caster de nível 100. A dureza da armadura aumentava de acordo com o nível de seu criador, então o fato de que havia um amassado na armadura era um testemunho do poder destrutivo dos ataques de Clementine. Bem, tanto faz, mas da próxima vez
Talvez eu deva mirar num lugar que seja mais fino ao. Eu quero mesmo é quebrar essa sua armadura peça por peça. Então te torturar devagarinho até não se mexer mais. Que lástima, que lástima. Ainz percebeu que Clementine não tinha atacado seus ombros sem motivo, mas sim com o objetivo de incapacitar seus braços e torná-lo incapaz de atacar. Pela primeira vez, Ainz sentiu respeito por Clementine como guerreira. Tudo que Ainz podia fazer era simplesmente balançar as espadas e causar dano ao inimigo. Claro, se conseguisse acertar, o inimigo certamente morreria. Contudo, contra um adversário experiente, ele teve que considerar cuidadosamente o fluxo da batalha. Isso tem sido um bom treinamento. Então aqui vou eu. Enquanto Ainz admirava Clementine, ela assumiu aquela postura estranha que havia assumido anteriormente. Em resposta, Ainz levantou sua espada direita para enfrentar o ataque. Desta vez, no entanto, ele não projetou sua espada grande da mão esquerda. Clementine bufou da postura de Ainz e avançou. Ela foi tão rápida que até Ainz e sua incrível visão dinâmica mal podiam segui-la. Se ela não tivesse corrido diretamente em sua direção, ele poderia tê-la perdido de vista. Diante do impulso com força total de Clementine, que se assemelhava a uma flecha, Ainz manuseou sua espada grande da mão direita, fazendo um ataque para interceptá-la. Fortaleza impenetrável. O golpe foi desviado pela mesma arte marcial de antes, mas ele já havia previsto isso. Ainz havia perdido o equilíbrio na troca anterior, porque ele havia colocado toda a sua força no golpe, então desta vez, ele não o fez. Ainz absorveu o impacto irradiante como se tivesse atingido uma parede com a força de seu braço, e então girou a espada grande da mão esquerda. Desta vez, Ainz estava totalmente confiante de que seu adversário não poderia bloquear outro ataque de força total. Porém, ainda mais rápido do que isso, Clementine usou outra arte marcial. Fluxo acelerado. Esta arte marcial criava um efeito surpreendente. Era como se alguém tivesse usado a magia temporal para retardar o tempo. Tudo se movia lentamente, como se estivesse imerso em algum fluido altamente viscoso. A velocidade do golpe de Ainz diminuiu. No entanto, Clementine se moveu na mesma velocidade neste mundo desacelerado. Ela se esquivou sem esforço do contra-ataque de Ainz e se aproximou da fronte dele. Isso pode ter sido algum tipo de percepção equivocada da parte de Ainz, pois os anéis mágicos que usava deveriam protegê-lo de magias e ataques temporais destinados a impedir sua liberdade de movimento, embora possa haver algum fator desconhecido em ação. Provavelmente foi devido a ela ficar mais rápida que ele teve a impressão de ter ficado mais lento. Além disso, Ainz já havia visto essa arte marcial antes, porém na ocasião ele notou as coisas de um modo diferente. Gazestronoff já havia usado essa técnica antes. Antes que ele pudesse terminar de falar o nome, um stileto o apunhalou. Foi apontado para um de seus olhos, através da estreita viseira de seu elmo. Ainz jogou a cabeça para o lado com intensidade, e enquanto desviava do impulso do stileto, um som de metal raspando contra metal ecoou através de seu elmo. Antes que pudesse respirar aliviado por ter evitado o pior, ele vislumbrou Clementine preparando seu stileto para outro ataque com o canto do olho. Mesmo depois de levar em conta as diferenças em suas habilidades físicas, o impulso direto de Clementine foi mais rápido do que o giro circular da grande espada de Ainz. Desta vez, o stileto foi certeiro, acertando Ainz. Uma voz surpresa e uma voz em pânico foram ouvidas ao mesmo tempo. Ainz cortou com sua espada grande perto do elmo e pulou para trás, mas não houve a continuação do ataque. Clementine olhou para o recuo desajeitado de Ainz, depois olhou com curiosidade para a ponta do stileto. Com uma risada zombeteira, ela disse: "Já me deu vantagem demais. Se não vir com tudo, você vai morrer." E então, para esclarecer suas próprias dúvidas, Clementine continuou perguntando ao silencioso Ainz: "Curioso, como você faz isso, hein? Eu sei que te acertei, mas parece que não sentiu nadinha. Era para estar gritando de dor, valeu a pena. Eu aprendi muito com essa batalha. Primeiro, sobre essas coisas chamadas artes marciais e também, o fato de que eu não posso manusear minhas espadas ao léu durante o combate. Por fim, a importância de manter meu equilíbrio." Você é idiota? Se só foi aprender isso agora, então você é um fracassado. Bem, quem liga? Vou te matar mesmo é só que, ainda tô curiosa. Você usou algum tipo de arte marcial defensiva? O tom de Clementine mostrou que ela realmente queria uma resposta de Ainz. Ele, por outro lado, sorria amargamente sob o elmo, porque concordava com o que ela dissera. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!